Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Gaia Cosmopolita. Eu sou a Bia e olha, deixei até o microfone aqui pertinho de mim porque eu quero falar baixinho, tá? No seu ouvidinho, tá bom? Algo muito importante sobre as chamas gêmeas. Algo que não falam muito, não frisam muito bem. Este dado importantíssimo para você que está numa conexão, acredita que está numa conexão de chamas gêmeas, tá? Um dado importantíssimo. Se fala muito do bom que é, né, essa conexão, porque são duas pessoas que sentem muita atração uma pela outra, a possibilidade de ter ali um relacionamento que as duas pessoas se complementam, porque cada uma tem uma polaridade, um é yin, outro é yang. Fala-se bastante disto. Sobre assim, que uma sente o que a outra sente, pode sentir, né? A telepatia, né? Então, assim, tem assim, coisas muito legais, né? Inclusive, a gente pode ver até com bons olhos o tal do efeito espelho, né? Porque a pessoa vai refletir pra gente pontos na nossa personalidade que a gente pode trabalhar para se melhorar, para ter mais autoconhecimento. Então, tudo isso é legal. Apesar de ser um pouco, né? Exigir um pouco mais da gente, né? Como crescimento pessoal. Mas tem um ponto que as pessoas não costumam falar e que a falta desse entendimento, desse ponto importante, é que atrasa a reunião, que mantém esses casais separados. Que ponto é esse? Que precisa ser sempre lembrado continuamente, não pode ser esquecido jamais. É que essa pessoa e você não são duas pessoas, tá? No caso das chamas gêmeas, não. No caso das almas gêmeas, aí sim, são duas pessoas. Já se conhecem de outras vidas, têm muita afinidade, tá? No caso de um relacionamento com uma pessoa que também não é a alma gêmea, um relacionamento kármico, né? Que teve lá um contrato antes de reencarnar, para se reencontrarem, acertar algumas coisas que ficaram aí mal entendidas, né? Ter uma evolução também. Mas assim, então também é outra pessoa, não é a mesma alma. Na alma gêmeas não é a mesma alma, tem muita afinidade, mas não é a mesma alma. Relacionamento kármico também é uma pessoa que é um mistério para você. Essa pessoa do relacionamento kármico, então, é um mistério total. Você pode até ver nisto algo atrativo, é uma pessoa totalmente misteriosa para você, mais difícil de você entender. Agora, nas chamas gêmeas, essa pessoa não é outra pessoa, essa pessoa é você mesmo. E isso tudo você tem que deixar sempre muito fresquinho na sua mente. Você não está pensando numa outra pessoa. É sobre você. Você, mesmo quando você vê a foto dessa pessoa, um vídeo dessa pessoa, tá? Ouve a voz dessa pessoa. Essa pessoa não é outra pessoa, é você mesmo. Então a forma de se relacionar com este outro ser, que é você manifestado, você mesmo manifestado como uma outra personalidade, a forma que você vai se relacionar com essa pessoa não tem nada a ver com outros relacionamentos. E quando você esquece disto, ou você não sabe disto, você só vê muito aquilo que falam. É uma pessoa que você tem uma interação de alma, tem um magnetismo com essa pessoa, tem aí, você sente essa pessoa, você sonha com essa pessoa, você sente o que ela sente. Quando você só fica nisto, aí você mesmo causa o afastamento dessa pessoa. Falta de entendimento. Então você tem que lembrar, primeira coisa, não é outra pessoa, é você mesmo. Então a forma como você se relaciona com você, o que você sente sobre você mesmo, o que você faz da sua vida, os sentimentos que você alimenta em você vão ser determinantes para você ser uma força atrativa ou repulsiva
para a sua contraparte, para este outro ser que é você mesmo. Se você não se ama, porque às vezes difícil quem se ama completamente o tempo todo. De vez em quando a gente fica de bronca até com a gente mesmo. Mas tem gente, então, que não se ama mesmo, né? Pessoas que se drogam, pessoas que têm vícios de bebida, pessoas que se põem para baixo, põe todo mundo acima dela. Agora, ela mesma está sempre por baixo. Pessoa que tem a autoestima lá embaixo, pessoa que está sempre se achando menos do que os outros. Pessoa que não procura se investir no próprio potencial, nas suas qualidades, nos seus talentos. Se essas pessoas, não estou dizendo que é você, mas essas pessoas não têm chance alguma de atrair a chama gêmea delas. Porque toda a energia que elas estão vibrando é uma energia de repulsa. Se é uma energia de repulsa por elas mesmas, elas estão repelindo a chama gêmea delas, que é elas mesmas. Então vocês veem que o relacionamento com a chama gêmea não é um relacionamento entre duas pessoas. É o relacionamento com você mesmo, porque a sua chama gêmea e você são um só. Na 3D, parece que vocês são duas pessoas. Ela tem outro corpo, uma outra família, muitas vezes as chamas gêmeas têm isso de nascerem em lugares distantes também, diferença de idade, tem tudo isso. Tem muitas diferenças físicas relacionadas a 3D, entre esses dois seres, essas duas polaridades. Mas em essência, na alma, no espírito, são a mesma. Entendeu? Então você, para ser atrativa para essa pessoa, você tem que ser atrativa para você mesma, você tem que gostar de você, você tem que fazer tudo de bom para a sua vida, para você se elevar, para você ser cada vez mais uma pessoa que você tem orgulho de você mesma, no bom sentido, não se sentir melhor que ninguém. Aí sim você vai criar uma força em você de atração para a sua chama gêmea. E toda vez que você pensa na sua chama gêmea como alguém que está longe, alguém que não vem, alguém que demora para vir, alguém que você tem medo de perder essa pessoa para outra pessoa, ou mesmo que ela esteja com outra pessoa, você acha que você não vai ter mais essa pessoa porque ela está com outra pessoa. Você está vendo a sua chama gêmea como outra pessoa, não como sua própria alma. Porque é impossível alguém perder a própria alma. Vocês sempre estiveram unidos em essência, na sua alma, porque são a mesma alma. Sempre estarão, mesmo que na 3D pareça que vocês estão separados, vocês não estão separados. Então você tem sempre que meditar nisto, para você treinar a sua mente a realmente poder ter uma vivência da conexão, da forma que ela realmente é, uma conexão de chamas, e não se relacionar com a sua chama gêmea como se ela fosse a sua alma gêmea ou um relacionamento kármico, tá? Sua chama gêmea, essa sua contraparte, tem também os karmas dele ou dela, porque também já tiveram outras vidas, se relacionaram com muita gente, passaram por muita coisa, então ele ou ela tem os seus karmas para resolver, assim como você. Então você tem que dar um tempo para essa pessoa resolver as questões dele ou dela. E você tem que estar sempre vibrando muito positivo para você não mandar essa energia negativa para sua chama, porque para a alma não tem distância, tá? Tudo que você sente de negativo, a sua chama vai sentir também. E tudo que você faz de positivo para você, na sua vida, a sua chama vai receber também. Porque são o mesmo ser. São a mesma alma. Então, se você quer que a sua chama sinta atração por você, não sinta repulsa, não se afaste de você, você tem que vigiar seus pensamentos, o que você fala, o que você faz. E você precisa ter sempre em mente que quando pensar na sua chama, não pensar nela como outra pessoa, mas que ela é você. Então, não se fixe muito, não se fixe. Aliás, evite ao máximo de ficar vendo foto da sua chama, ficar imaginando a pessoa física da sua chama, porque aí você não vai conseguir acostumar a sua mente a pensar na sua chama como você mesmo. Você sempre vai achar que ela é outra pessoa, e você pensando assim, você mantém ela afastada de você.
Você tem que amar a sua chama. Você tem que querer bem a sua chama aqui dentro de você, na sua alma. E querendo bem a você mesmo. Porque você querendo bem a você mesmo, você automaticamente está mandando uma energia, não importa a distância que ela tiver, está emitindo uma energia, envolvendo, não é nem emitindo, né? Porque a gente já falando emitindo já parece que está falando em distância, né? Não tem distância, essa pessoa está em você, vocês são a mesma alma. Tem que acostumar a sua mente a sair do pensamento de 3D e pensar na 5D, tá? No plano das almas. Você tem que treinar sua mente para isso. Se você treina sua mente para isso, a sentir, a pensar o relacionamento, a pensar na sua chama como a sua própria alma, tudo vai mudar. Tudo vai mudar e você vai diminuir a distância, o tempo aqui na 3D para vocês se encontrarem. E você se preparando, no sentido de você se tratando bem, você tendo uma vida cada vez melhor, que você sinta prazer de viver a sua própria vida, gosto de viver a sua própria vida, sabe? Para não entrar aí numa depressão, não ficar com aqueles pensamentos, né? Ai, vontade de sumir, vontade de desaparecer. Quando você pensa isso, você está mandando uma energia também de suma e desapareça para sua chama gêmea, porque você e ela são um. Toda vez que você tiver pensamento assim negativo, você está vibrando negativo em cima da sua chama gêmea. Então, é por isso que dizem, né? Quem fala sobre a chama gêmea sempre diz, olha, conexão de chamas gêmeas é para ascensão. É para você cada vez aperfeiçoar mais a sua própria espiritualidade. É por causa disso, porque quando você lembra que você e sua chama são o mesmo ser, que estão separados só na 3D, aparentemente separados, mas são a mesma pessoa. Quando você pensa nisso, você começa a se valorizar mais, a tomar mais cuidado de você, tomar mais cuidado com o que você pensa, com o que você faz, para estar sempre numa boa vibração, porque aí você vê que você tem responsabilidade sobre a sua vida e com a sua contraparte. Não são porque não estão separados. Estão separados somente aparentemente. Tá? Então, assim, não pode se relacionar com a sua chama como se ela fosse outra pessoa. É isto que afasta a sua chama de você. É isto que faz ela não pensar em você, ficar pensando em outras pessoas, em tudo, menos em você. Quando você se relaciona com ela como se ela não fosse você mesmo. Quando você pensa nela como outra pessoa. É assim que ela vai reagir. Ela também vai pensar, né? Sabe, que não vai pensar em você. Se você está pensando que ela não é você, que ela é outra pessoa, ela não vai pensar em você. Tá? Se ela já te conhece, ela não vai pensar em você. Ela vai pensar em tudo menos em você. Ela é outra pessoa, não tem nada a ver com você. Agora, se você pensa nela, quando você lembra dela, você lembra que ela e você são um, tá? E aí sim, você está criando uma força de atração, um magnetismo. Você está magnetizando a conexão, está magnetizando a tua chama. Tá? E não ter ansiedade. A sua ansiedade, o seu medo de perder a sua chama, tá? A sua impaciência de não esperar o tempo divino, porque a sua chama tem as questões na dela que ela precisa resolver. A chama gêmea também tem os karmas que precisa resolver. Então, se você fica ansioso, querendo que a sua chama venha, essa energia ela vai sentir, tá? E vai ter uma força de repulsão, ela vai sentir repulsa, tá? Então, pense nisto. Se você acredita, se você sabe, sente que a pessoa que você ama é a sua chama, tenha sempre em mente, ela é você, são a mesma alma. Tudo que você sente, que você faz, que você vibra na sua alma, você automaticamente está estimulando na sua chama gêmea. Então tome cuidado com isso. Não é você ficar fazendo oração, sabe, fazendo Ho'oponopono,
essa mesa radiônica, amarração, adoçamento, que vai trazer sua chama, não. Porque ela não é outra pessoa, ela já está com você. Como que você vai trazer uma pessoa para você se ela já está com você, ela é sua alma? Tudo isso que você faz, se você fizer isso para a sua chama, você pode fazer para você, para o seu melhoramento, para o seu aperfeiçoamento como ser humano. Aí sim, isso aí você vai criar uma energia de atração com a sua chama. Mas se você fizer na intenção de trazer ela para você, você só vai estar reafirmando que ela não está com você, você vai empurrar ela para longe de você. Entendeu? Então pense nisto, tá? Quanto mais você meditar, lembrando, meditar nisto, nesta afirmação, você e a sua chama já são uma essência só, a mesma alma. Vocês já estão juntos em alma. Ela não é outra pessoa. Ela aparentemente é um indivíduo com outro ego, com outro corpo, tá? Mas ela e você já estão, não tem como, no campo aí quântico, do entrelaçamento quântico, vocês não estão separados. Aparentemente estão vivendo vidas separadas, mas em essência, na alma, vocês estão juntos. Então você tem que viver nesta realidade aí. Não deixar o pensamento, que a mente ela não entende isso. Então por isso que você tem que usar a força da sua alma, do seu espírito, para ficar recordando disso, porque sua mente o tempo todo vai ficar dizendo que não, que não. A mente vai te botar dúvida, a mente vai fazer você prestar mais atenção nos seus 5 sentidos, não porque ela está longe, não porque ela não está aqui comigo, ela é outra pessoa. Sua mente vai ficar fazendo isto. Sua mente causa a separação, causa a demora para ela vir para você. Você tem que viver no espírito, na alma. É isso que traz a sua chama para você. Mas isso você tem que fazer assim, sem a intenção, porque toda vez que você tiver intenção, ficar pensando que a sua chama não está com você, que você tem que trazer ela para você, que ela tem que vir para você, automaticamente você está afastando ela, porque você está negando que vocês já são uma unidade. Você está vivendo, a sua mente, você está funcionando no seu mental, que fica repetindo para você que essa pessoa não está com você, que essa pessoa está longe, que ela não vai vir, que você pode perdê-la. É isso que afasta ela de você. Por isso que não é todo mundo, por isso que dizem, né, que não é todo mundo que está preparado para entrar numa conexão de chamas gêmeas, para vivenciar essa conexão. Porque nem todo mundo vai aceitar isto. Nem todo mundo vai conseguir lidar com isto. E se você não consegue lidar com isto, se você não consegue trabalhar sua mente desta forma, para pensar na outra pessoa como sendo você mesmo, não ficar pensando que ela está separada, que ela está com outra pessoa, mas assim, entender que ela é parte de você, e que tudo que você faz para você, você está fazendo para ela. Então, procurando fazer o bem para você, você está fazendo para ela. Tá? Se você não consegue viver a sua vida nesta consciência, que é uma consciência mais expandida, que não está pegada, não passa por cima do que os sentidos estão falando, do que a mente também está falando. Se você não consegue, isso para você é sofrido demais, então você esqueça a sua chama. Entrega para Deus, deixa a sua chama lá vivendo a vida dela, que ela está evoluindo, que ótimo que está evoluindo, porque ela é evoluindo, você evoluindo também, porque ela é sua alma, ela é a polaridade da sua própria alma. Tudo que ela está fazendo de bem para ela está fazendo para você, mesmo sem ela saber. Mas se você não consegue viver assim, você quer ter alguém, você quer viver bem com alguém, você quer ter amor de alguém, então você deixa a sua chama gêmea seguindo a vida dela e se concentre, abra o seu coração para receber um relacionamento positivo de uma alma gêmea. Aí sim, entendeu? Nós temos várias almas gêmeas. Então você pode, se você ficar cuidando de você também, continuar vibrando na sua boa energia, você vai atrair o relacionamento com a alma gêmea. E não vai ter essa complicação, não vai ter esse trabalho forte
esse trabalho de consciência mais pesado, mais forte, né, no sentido de forte, que você tem que fazer, tá? Essa espera, né? Porque é o trabalho de esperar, né? Tem que ter paciência, esperar a chama vir, tem que fazer um trabalho interno para poder magnetizar a tua chama, né? Em alguns casos sua chama tá lá num outro relacionamento, você não sabe, só Deus sabe o tempo que a sua chama vai levar para resolver as questões kármicas que tem que resolver. Então, se você não quer, você sente que isso é muito sofrido para você, então você abre mão de ter agora um relacionamento ou ficar vencendo essa expectativa, né, de esperar a sua chama. Abre mão disso, entrega para Deus. Você não vai perder a sua chama, ela vai sempre continuar sendo parte de você. Se você não puder ficar com ela agora, um dia você vai ficar com ela, um dia vocês vão estar juntos, só Deus sabe quando, né? Então, assim, abra mão, você vai continuar conectado com a sua chama. E aí você quer ter um relacionamento, não quer ficar sozinho, então você abre o seu coração para receber uma alma gêmea. Pronto, entende? Mas se você quer ainda esperar a sua chama, então espere assim, cuidando de você. Não espere fazendo força para ela vir para você, com pensamento, com trabalhos, nada. Não procure sempre lembrar. Toda vez que você lembra, toda vez que você pensa que você tem que trazer sua chama, que sua chama está longe de você, você só cria afastamento. Você só pode pensar que você e a sua chama já são um. E quando ela tiver que vir, ela virá. E tudo que você faz por você ficar bem, e dançar, e fazer exercício, se alimentar bem, dormir bem, estudar, ir para o seu lazer, ir para a praia, tá? Trabalhar, fazer as coisas que você gosta, desenvolver seus talentos, tudo isso que você está fazendo por você, na verdade, você não está fazendo só por você, você está fazendo pela sua contraparte, porque ela e você são um. E peça para Deus para iluminar a sua chama, a sua contraparte, para que tudo que ela fizer, ela faça para o bem dela. Porque ela fazendo também para o bem dela, né, no bom sentido mesmo, coisas boas, elevadas, ela vai estar ajudando a união de vocês e te ajudando também a sua evolução. Tá bom? Mas sem pensar, não pense na dualidade. Toda vez que você pensa na sua chama, como uma outra pessoa, que está longe de você, que ainda não veio para você, você simplesmente está reforçando o afastamento. Você tem que pensar na sua chama, lembrar que ela e você são um, e que dentro de você, na sua alma, vocês sempre estiveram conectados, vocês são um, vocês nunca estiveram separados. É só aqui na 3D. Sabe lá Deus por quê? Deus fez assim. Talvez é para isso mesmo, é para você aprender a olhar para você, a trabalhar a sua alma, a sua autoestima, o seu aprimoramento como ser humano, tá? Provavelmente é para isso mesmo, tá? O desapego, a confiança nas leis universais, a confiança no poder divino, no tempo divino, na sabedoria de Deus, é para isto. E quando tiver tudo certo, que essas próprias forças universais entenderem que vocês devem ficar juntos, vocês ficarão. Está vendo a diferença? Então, por isso que nem todo mundo está preparado para essa conexão. Nem todo mundo vai querer fazer isto, né? Mas se você quer, então é porque se você quer, se você entendeu isto que eu expliquei agora, que é o mais profundo do profundo da conexão, se você entendeu e mesmo assim você quer fazer esse trabalho interno, você entendeu que não adianta você ficar lá stalkeando, ficar lá, né, admirando lá, né? Feito lá o Narciso, olhando lá a própria imagem no lago, né? Que até um dia ele caiu lá dentro e morreu afogado, né? Se você não quer morrer afogado na tristeza, não fique pensando na separação, não fique aí admirando, olhando sua chama gêmea. Você está olhando para você mesmo, feito o Narciso, que morreu afogado admirando a própria imagem. Você vai morrer afogada na sua tristeza, na sua lamentação. Vai passar a sua vida em vão. E não é para isso que a gente,
Não é para isso que a espiritualidade permite que a gente conheça, saiba quem é a nossa chama. Não é para a gente viver na depressão, na tristeza, na eterna desilusão de esperar alguém que nunca vem. Não é para isto. É para você aprimorar a sua própria existência. Fazer seu trabalho aqui na sua contraparte. Isto é que vai trazer sua chama. Mas não pense nisto. Você nem pode pensar em querer trazer sua chama. Porque você pensando nisso, você já está pensando na dualidade, que ele está longe de você. Ele não está longe de você, ele é a sua alma. Entende? Que trabalho forte que é esse? Por isso que diz que nem todo mundo está preparado, nem todo mundo vai ter essa oportunidade de viver mesmo uma conexão de chama gêmeas. E às vezes até encontra com a chama gêmea, mas não consegue, não dura. Não dura. Porque isso de olhar para o outro, está ali no relacionamento com a sua chama. Vamos supor que a pessoa já esteja no relacionamento com a chama. Mas se ela começar a lidar com essa pessoa como se ela fosse outra pessoa, ciúmes, medo de perder, querer controlar o relacionamento, isso aí é tudo relacionamento quando a pessoa está relacionando com outra pessoa. Mas se você começa a se relacionar com a chama gêmea e ficar com ela, você tem que relacionar com ela como você se relacionaria com você mesmo. Entende? Você tem que ter aquela confiança. Você tem que não tem lá o mandamento de Jesus que fala a fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você mesmo. Então você não pode fazer nada para sua chama que você não faria para você mesmo. Ter ciúme, querer controlar, falar palavras que não deveria, ficar julgando a pessoa, tá? Nada daquilo, tudo aquilo que você vê que faz mal, que te magoa, você também não vai poder fazer para sua chama. Isso vai criar um conflito enorme. Por isso que fala que só quem conseguiu desenvolver um amor incondicional é que consegue relacionar com a chama, né? E aí, mas também você tem que ficar atento para ver se essa pessoa que tá, se você encontra com uma pessoa e acha que é a sua chama, você tem que ter muito discernimento, tá? Para ver se realmente é sua chama ou não, porque às vezes você pode estar num relacionamento aí tóxico mesmo, que nem pior do que kármico, tá? A pessoa tá te maltratando, tá te desrespeitando e você tá achando que você tem que ter amor incondicional para a pessoa, aceitar tudo que a pessoa faz. Porque a chama gêmea, ela é a nossa polaridade complementar, certo? É a nossa própria alma. Nossa chama, ela pode até entrar em conflito com a gente por causa da diferença das polaridades, mas ela não vai nos tratar de forma assim cruel, tá? Desrespeitosa, não vai. A chama gêmea não faz isso, tá? Ela pode até te rejeitar, se afastar de você, mas ela não vai fazer isso porque ela é você mesmo, tá? Então assim, pelo que eu sei, não. Se eu tiver mais alguma informação diferente, eu trago para vocês, mas até aqui o que eu sei é isso, que a chama gêmea, ela não entra em relacionamento tóxico. Ela pode até falar para você, olha, não estou bem, não estou sentindo bem, porque até vocês conseguirem se entrosar bem, ela vai ter que saber lidar com ela mesma, ela vai ter que se amar, tá? Para a chama gêmea ficar bem com você, ela também vai ter que se amar. Assim como para você ficar bem com a sua chama, você vai ter que se amar a você mesmo. Então pode ser que ela esteja no estágio que ela ainda não tá mal resolvida, que ela não se entende, ainda não se ama, então ela também não vai entender você, não vai conseguir ter um bom relacionamento com você. E aí às vezes acontece isso, dela se afastar, tá? Se afastar, falar, acabou, não quero mais saber, tá? E vai embora, tá? Por causa disto. Mas não que ela vai ficar ali te judiando, te maltratando, fazendo coisas para te pisar, para te maltratar. Não vai fazer isso. Ela vai sentir aquele desconforto, que ela não está bem com você e vai embora. Isso pode acontecer, tá? Então você tem que ficar atento para não confundir. Achar que porque está tendo muito conflito que essa pessoa é tua chama. Porque às vezes não é. Depende do que está acontecendo ali. Na verdade, você está se relacionando ali com um narcisista, está se relacionando com um relacionamento muito tóxico, né?
E você está confundindo as coisas, achando que tem que perdoar tudo porque é sua chama. Tome muito cuidado, tá bom? Então é isso aí, meus queridos. Então essa é a mensagem de hoje. Então olha lá, hein? Nada de ficar stalkeando a chama, porque quanto mais você olha para a imagem da sua chama, mais você reforça a ideia que ela é outra pessoa. Aí você sai daquilo, perde o foco, perde o ponto mais importante, que é você estar sempre lembrando que ela e vocês são a mesma pessoa, a mesma alma. Aparentemente estão separados, porque ela tem um outro corpo, está se manifestando aqui na 3D com outro corpo, mas vocês são o mesmo ser. Então você tem que cuidar de você para você poder estar cuidando do relacionamento. Cuidando de você, você está cuidando dela. Tratando bem a você mesma, você está criando uma força magnética para trazer ela para você, né? E que ela faça também isso, porque se ela estiver também fazendo isso, cuidando bem dela, aí sim vocês vão ter possibilidade de se entrosar, porque ela cuidando bem dela, se ela tiver já um pouco mais, né, evoluída espiritualmente também, se ela também tiver conseguindo entrar em contato, né, se for um homem, por exemplo, tiver conseguindo entrar em contato, né, com o lado dele mais feminino, né, naquele homem assim, que machão, que acha que, né, tem que fazer acontecer, ele também tem o lado dele feminino lá na alma dele, ele está entrando, ele está fazendo a harmonização das polaridades dele, né? Então ele também está trabalhando essa energia da comunhão entre vocês, e tudo isso que ele está fazendo por ele, dentro dele, na essência dele, está ajudando você também. Aí quando vocês se encontram, aí sim, aí vocês vão conseguir se harmonizar. Agora também, se ele não estiver fazendo nada, né, se ele estiver muito apegado à matéria, né, cheio de conflitos, não se ama, alguém que não se cuida, não se ama, então ele está atuando de uma forma para não estar ajudando a conexão de vocês, né? Aí, mas você segue fazendo a sua parte, né? Segue fazendo a sua parte, segue se cuidando. Tudo que você puder fazer, que você vê que ajuda você faça. Porque aí você vai enviar uma energia para ele também, de purificação, de força, de fé, de coragem, de harmonização. E você vai ajudar ele também, tá? Mas sempre lembrando, ele não é outra pessoa. E quanto menos você ficar olhando para a imagem dele, para a foto dele, vídeo dele, qualquer coisa, melhor para você, porque aí você não desfoca a sua atenção daquilo que é o básico da conexão. Você e ele são a mesma alma, ele não é outra pessoa, tá? Aí com o tempo você vai ver que a sua mente vai se adaptando a esta verdade, vai se acostumando, e você vai ter menos ansiedade, tá? Você vai ficar pensando mais nele, que medo de perder ele, medo que ele não venha para você. Isso daí vai, mesmo que ele esteja contra a pessoa, você vai sentir no seu coração, ele está contra a pessoa, mas um dia ele vem para mim, porque assim, sem querer mal dele, sem querer o mal da outra pessoa, você vai assim, pensar calmamente assim, ele está com outra pessoa, mas aqui ele está comigo aqui. A minha alma, ele está comigo. Ele é parte de mim. Então, se ele está no relacionamento com outra pessoa, porque de repente tinha lá um karma para resolver com essa pessoa, que ele passe bem, que ele faça o que tem que fazer, o trabalho dele espiritual com essa pessoa, para que ele um dia possa vir para mim. Mas eu sei que ele está sempre aqui comigo, ele nunca vai sentir tanta afinidade, tanta complementaridade como ele pode sentir comigo, tá? Então, assim que você tem que pensar. Olha só como é o trabalho espiritual, o trabalho aí de psicológico intenso. Por isso que nem todo mundo está preparado para vivenciar, para ficar nessa jornada aí das chamas gêmeas, tá? Tá bom? Mas se você quer, então você faça por onde, tá bom? Então, esta é o vídeo de hoje.